Você sabia que pode estar perdendo dinheiro sem nem perceber? Muitos trabalhadores desconhecem seus próprios direitos, e é exatamente isso que algumas empresas querem. Raul era um jovem dedicado que trabalhava como segurança noturno em um edifício comercial no centro da cidade. Todas as noites, ele percorria os corredores silenciosos e conferia cada canto para garantir que tudo estava em ordem. Apesar de apreciar a tranquilidade da noite e o som de seus passos ecoando pelo chão de mármore, Raul sentia que algo não estava certo em seu trabalho. Durante seus turnos solitários, ele começou a ouvir uma voz misteriosa que parecia vir das sombras. A voz dizia: "Se você trabalha à noite, sabia que deve receber um valor a mais por isso?" O adicional noturno é garantido por lei para quem trabalha entre as 22 horas e as 5 horas. A princípio, Raul acreditava que estava apenas cansado ou que era fruto de sua imaginação. Mas a voz continuava a aparecer noite após noite, sempre marcando presença quando o relógio apontava 23 horas. Intrigado com a mensagem, Raul decidiu pesquisar sobre o tal adicional noturno que a voz mencionava. Ele descobriu que, de fato, os trabalhadores noturnos têm direito a um pagamento extra segundo a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, no Brasil, animado com a possibilidade de aumento em seu salário. Raul começou a investigar se sua empresa estava pagando conforme a lei. Ao consultar seu contra-cheque, ele notou que havia um erro, uma quantidade chamada adicional estava presente, mas o valor não correspondia ao que deveria estar recebendo. Com essa informação em mãos, Raul decidiu conversar com o supervisor no dia seguinte. Apesar de nervoso, ele declarou suas descobertas e questionou sobre a regularização dos pagamentos. Inicialmente, o supervisor tentou minimizar a situação, mas quando Raul mencionou que estava considerando buscar assistência legal, a conversa tomou outro rumo. Após algumas reuniões e discussões, a empresa finalmente reconheceu o erro e passou a pagar corretamente o adicional noturno aos funcionários. Com o problema resolvido, Raul continuou a desempenhar suas funções com dedicação. Agora, com um sentimento de justiça conquistada e a certeza de que essa voz misteriosa, de alguma forma, havia ajudado a melhorar sua vida. Ele nunca mais ouviu aquela voz, mas sempre que caminhava pelos corredores à noite, sentia que a justiça estava ao seu lado. Essa experiência ensinou a Raul e a seus colegas de trabalho a importância de conhecer seus direitos e lutar pelo que é justo, pois às vezes, uma voz inesperada pode trazer à luz aquilo que muitos deixam ignorado nas sombras. E assim, a rotina noturna voltou à sua tranquilidade habitual, sabendo que, afinal, estavam sendo recompensados como mereciam. Laura sempre ouvirá falar sobre os direitos trabalhistas, mas nunca havia dado muita atenção. Na correria do dia a dia no escritório, almoçava em frente ao computador em apenas 15 minutos, voltando rapidamente ao trabalho. No entanto, algo dentro dela sempre a incomodava, principalmente quando via seus colegas na mesma situação, correndo contra o tempo. Num certo dia, enquanto se preparava para mais uma refeição apressada, uma voz misteriosa ecoou em sua mente. E aquele intervalo pro almoço? Ele não é só um descanso. Se a empresa não te der o tempo correto, precisa pagar hora extra. De repente, sua visão ficou em preto e branco, como num filme antigo, e ela se viu olhando para o relógio. Ciente da escassez de minutos que tinha para se alimentar, na tela mental surgiu a frase intervalo intra-jornada, mínimo de 1 hora para jornadas acima de 6 horas. Impactada pela revelação, Laura decidiu buscar mais informações. Ao investigar seus direitos, descobriu que a legislação trabalhista realmente estipulava um intervalo mínimo de 1 hora para jornadas de trabalho que ultrapassassem 6 horas diárias. Entendeu que aquele curto período de 15 minutos nunca fora suficiente. Não apenas para descansar, mas também para sua saúde e bem-estar. Dessa maneira, Laura resolveu dialogar com o Departamento de Recursos Humanos de sua empresa,
Para sua surpresa, eles estavam abertos à sugestão. Com o apoio de outros colegas, conseguiram ajustar o horário de almoço para garantir o cumprimento do direito trabalhista. Laura então começou a desfrutar de uma pausa adequada, percebendo quão benéfico era dedicar aquele tempo para si mesma. Além disso, sentiu-se mais energizada e produtiva no segundo turno de trabalho. Esse episódio serviu como um impulso para que Laura e seus colegas passassem a se informar e reivindicar seus direitos, melhorando sua qualidade de vida e satisfação no trabalho. Laura nunca mais subestimou o poder de estar bem informada e a importância de lutar por seus direitos. Laura era uma jovem dedicada e cheia de sonhos. Desde pequena, sempre almejou uma carreira promissora, e quando começou a trabalhar em uma grande empresa, acreditou estar no caminho certo. Sua função deveria ser de assistente de marketing, mas o que inicialmente parecia ser uma oportunidade de aprendizado e crescimento, logo revelou-se uma armadilha. Tudo começou sutilmente. Na primeira semana, Laura foi convidada a ajudar com algumas tarefas extras. "É só por agora", dizia seu chefe, um homem que sempre falava com um tom amigável, embora seus pedidos fossem incessantes. Sem se dar conta, Laura começou a passar mais tempo lidando com planilhas financeiras e documentos administrativos do que realmente trabalhando em estratégias de marketing. Com o passar dos meses, as responsabilidades que estavam fora de sua descrição de trabalho tornaram-se a norma. Laura estava sobrecarregada, e o salário que recebia pelo cargo de assistente de marketing não compensava o estresse e o tempo gastos com atividades de natureza financeira e administrativa. Seus finais de semana eram tomados pelo cansaço acumulado e, frequentemente, ela levava trabalho extra para casa, o qual não era reconhecido, nem remunerado. 2 anos depois, durante uma conferência interna, Laura conheceu Marcos, um advogado trabalhista que estava fazendo uma palestra sobre direitos laborais. Ele mencionou algo que chamou sua atenção: desvio de função é uma prática infelizmente comum, mas muitos desconhecem que, se ocorre, o empregado tem direito à diferença salarial. Essas palavras reverberaram na mente de Laura. Ela reconheceu imediatamente que estava vivenciando exatamente aquilo que foi descrito como o desvio de função. À medida que a palestra seguia, ela foi compreendendo que existiam leis que protegiam trabalhadores como ela, e que sua situação poderia ser corrigida. Determinada a mudar sua situação, Laura começou a documentar cada tarefa que realizava, especialmente aquelas que não estavam listadas em sua descrição de funções. Catalogou os e-mails onde seu chefe fazia solicitações que extrapolavam suas responsabilidades e reuniu testemunhas no departamento que poderiam confirmar seu relato. Com esse dossiê em mãos, marcou uma conversa com o Departamento de Recursos Humanos da empresa. Apesar da ansiedade, Laura sentia-se fortalecida. Expôs sua situação de maneira clara e mostrou provas de que tinha direito à diferença salarial. O chefe de RH, surpreendido pela solidez dos fatos apresentados, assegurou que tomaria providências e que a situação seria regularizada. Semanas depois, Laura recebeu uma boa notícia: a empresa reconheceu o erro e acordou pagar a diferença salarial retroativa, além de reajustar suas funções para que ficassem condizentes com o que ela havia sido contratada. Por meio desse processo, Laura não apenas garantiu seus direitos, mas também fortaleceu sua autoconfiança e vontade de lutar por um ambiente de trabalho justo e honesto. A história de Laura se tornou um exemplo inspirador para seus colegas. Ele pega o documento e, com um suspiro pesado, se prepara para assiná-lo. Neste momento, uma voz misteriosa reverbera pela sala, interrompendo de maneira súbita e avassaladora: foi demitido ou pediu demissão? Cuidado! As verbas rescisórias são seus direitos. Elas incluem o saldo de salário, férias proporcionais, 13º salário proporcional e aviso prévio. Todos esses devem ser pagos dentro de 10 dias. Defenda seus direitos, saiba o que lhe é devido e siga seu caminho com confiança. Lembre-se, conhecimento é poder.
Quantos desses direitos você conhecia? Estão sendo respeitados no seu trabalho? Não deixe ninguém tirar o que é seu por direito. Esse lema reforçava a importância de conhecer e exigir seus direitos.